Oi pessoas, então hoje o que é que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? No meu canal hoje vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial. Deixa logo o seu like, deixa o seu emoji, venha comigo, chegue, se aproxime, chegue, né? E hoje o negócio é o seguinte, né? Deixa logo o seu like, deixa seu emoji pra poder participar aqui do canal, né? E ajudar o canal também. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês hoje, gente, sinceramente, né? Eu vou voltar aqui nos comentários de um monte de coisas aqui, né? Que eu vou comentar aqui sobre Daniel Mastral, né? Sobre várias coisas que aconteceram e eu vou colocar aqui minhas opiniões, aquilo que eu acredito, sabe? Primeiramente, vamos logo lá por uma matéria, né? Que é a matéria, acho que é a matéria mais recente, é o que ficou mais claro aqui, a investigação está percorrendo, né? Então vamos logo lá para a matéria. O último áudio de Daniel Mastral é decisivo para investigações, ouça, né? Então o negócio é o seguinte, tá? No dia 4 de agosto, o ex-satanista, né, escritor Daniel Mastral foi encontrado morto em Barueri, São Paulo. A polícia, né, sustenta a tese de que ele teria tirado a própria vida. E áudio enviado por Daniel Mastral pouco antes de sua morte reforça esta hipótese, tá? O áudio foi enviado para o amigo Vic Vanilla, né? E segundo os investigadores, as palavras de Daniel Mastral indicam um estado mental confuso e cansado, fortalecendo a linha de investigação que descarta a possibilidade de assassinar, tá? Então, vamos ficar aqui com isso daqui. Eu, sinceramente, vi, entendeu, os áudios que mandou do Vic Vanilla. Não sei se você já assistiu, mas são áudios, assim, bastante periclitantes. Ouça um pouco aí. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que... Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu tô muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu tô muito cansado. Eu não suporto mais essa vida. Porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade. Mas eu não suporto nessa vida aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E são áudios, né, que você vê que a pessoa não está bem. Ela não está bem. Apesar de que tá vendo, gente, por isso que eu digo pra vocês, né? Ele era uma pessoa que estava buscando bem, que estava buscando a luz, só que, infelizmente, ele sempre citava muito a negatividade, né? Como eu falei aqui no meu outro vídeo, ele falava muito de negatividade. Então, ele falava porque era para despertar as pessoas, mas as pessoas já estão despertas. Quem não tá desperta não tá porque não quer. Entendeu? Porque não quer, né? Tem um monte de gente que até sabe o que é certo, o que é errado e ainda quer fazer o errado, entendeu? Então, assim, já tava, não precisava, né? O que eu digo, se ele tivesse pegado a vida dele para transformar realmente numa coisa de vivacidade, né? De nova vida, teria sido maravilhoso, né? Ele teria deixado tudo aquele negatividade para trás, a época da seita, tudo teria ficado para trás e ele teria falado só sobre luz, sobre Deus, né? Sobre salvação. Eu acho que tudo isso teria sido muito melhor para ele. Eu tenho certeza que ele não teria entrado nessas camadas energéticas negativas que faziam com que ele não fosse uma pessoa feliz, né? Fosse uma pessoa bastante com bastante coisas na mente, né? Com bastante perturbações, né? Aí você fala, mas ele era muito triste porque ele perdeu o filho, depois ele perdeu a esposa, ele era muito triste por causa disso. Mas é o que eu digo, se ele teria encontrado Deus, como ele mesmo falava, se ele tivesse encontrado realmente, né, o conforto em Deus, que eu acho que ele não encontrou. Ele pode ter encontrado Deus, pode ter encontrado as palavras de Deus e tudo mais. Agora, o conforto, isso ele não encontrou. Porque ele não tinha conforto na alma. Isso dá pra ver, que ele não era confortável com sua alma. Ele não era, né? Ele era uma pessoa perturbada, entendeu? Ele era uma pessoa que tinha muitas tristezas dentro do coração dele. Mas todo mundo sabe que quando você encontra verdadeiramente Deus, você fica melhor, você não se deixa cair na lama, entendeu? Por quê? Porque você sabe que tem um Deus por você,
né? Então, quando você sabe que tem um pai maravilhoso que está por você, sabe da sua dor e vai te ajudar e vai te proteger, você automaticamente não fica nesse estado mental que ele estava, né? Que é um estado super perturbado, um estado super, inconstante, entendeu? Então ele dizia, não, eu tô bem, daqui a pouco, não, olha, aquele áudio que eu mandei pra você, esquece, é que eu tava meio mal, não, é que eu tava dopado com remédio, não, olha, é que não sei, entendeu o que eu tô querendo dizer? Era um kamikaze, assim, né, a vida dele. Era uma hora ele tava bem, outra hora ele tava mal. Uma hora ele tava bem, outra hora ele tava mal. Era um monte de coisa junta, né? E o que eu digo é o seguinte, quando você tem esse desconforto mental, quando você tem essas perturbações mesmo, a palavra é essa, perturbação. Quando você tem tudo isso na sua cabeça e você não consegue cessar, é porque você não encontrou ainda, você não deixou o seu espírito na mão de Deus, entendeu? Porque quando você deixa o seu espírito na mão de Deus e sabe que Deus é bom o tempo todo, porque você sabe que Deus, por mais que às vezes aconteçam coisas ruins na nossa vida, a gente tem que entender que a gente tem que respirar fundo e seguir, sabe por quê, gente? Porque se a gente tem a nossa vida na mão de Deus, tudo que acontece tem um motivo de ser e tudo conspira para o bem, né? Tudo vai conspirar para o nosso bem, para a nossa luz, né? Então, é o que eu digo, né? Se ele tivesse realmente deixado as tristezas, as agonias, as perturbações todas na mão de Deus, que era isso que ele deveria ter feito, ter deixado na mão de Deus, ele viveria uma vida muito mais limpa. Limpa que eu digo assim, mas com a mente mais tranquila, entendeu? Ele viveria muito mais em paz, né? Porque ele teria dado toda aquela perturbação, tudo aquilo que incomodava ele na mão de Deus. Entendeu? Porque se você entrega ao Pai toda a sua perturbação, toda a sua confusão, se você entrega tudo isso para o Pai, o Pai vai te ajudar, o Pai vai te suprir energeticamente, vai te dar um estado de espírito melhor, você vai se sentir bem. Entendeu? E não era o caso dele. O caso dele era assim, uma hora ele estava bem, uma hora ele estava mal. Uma hora ele estava bem, outra hora ele estava mal. Aquela perturbação o tempo todo na cabeça dele, né? Então, era o que eu digo, né? Se você me perguntar, o que é que você acha, Carol? Os investigadores estão dizendo isso, apesar de tudo aquilo que ele também falou, né? Das despedidas, de ele dizer que eu preciso ir embora. Entendeu? É o que eu digo. Quem tem Deus no coração verdadeiramente, no sentido, não estou dizendo que ele não tenha Deus, gente. Mas se ele tivesse realmente toda a certeza de Deus e tivesse se colocado verdadeiramente na mão de Deus, ele não teria passado por essas coisas, ele não teria esse kamikaze na vida dele, entendeu? Ele teria se aprumado mais, ele teria descansado, entendeu? Ele teria se tornado uma pessoa mais tranquila, entendeu? Até mentalmente tudo mais tranquilo, mas eu acho que é o que eu falo pra vocês. Ele falava muito, ele falava sobre Deus, mas aí falava sobre negatividades, falava sobre aquela seita, não parava de falar da seita. Isso traz uma carga negativa muito grande, é muitas trevas, entendeu? Então ele fazia isso porque ele achava que ele tinha que descortinar, mas não tinha que descortinar nada. Entendeu? O que tá aí no mundo já tá descortinado. Entendeu? Hoje todo mundo sabe o que é trevas, o que é demônio, o que é tudo. Todo mundo sabe, entendeu? As pessoas só querem ficar perto daquilo, só querem fazer aquilo se querem fazer, gente. Ninguém é bobinho mais. A gente vive num planeta onde está tudo muito já na cara de todo mundo. Entendeu? É o que eu digo. Eu acho que ele tinha colaborado mais com a vida dele e com a vida do próximo aqui na Terra se ele tivesse apenas se atido a falar sobre Deus, falar sobre luz, falar sobre tranquilidade, sobre equilíbrio, entendeu? Se ele tivesse se atido a ficar falando apenas sobre salvação, entendeu? Sobre como você se salvar e se sentir bem, né? E se deixar na mão do Pai, ele teria tido uma vida muito mais tranquila, pacífica, entendeu? Sua mente era muito mais sã. Entendeu? Então você vê todos esses áudios aí, ele fica... Eu não botei tudo, botei só pedacinhos pra você ver, porque já foi botado na internet, eu acho que você até já escutou, então eu botei só um pedacinho pra você ver, né? Era uma pessoa que não tava tranquila, entendeu? Não tava tranquila, né? Tava muito aperreada, não sei se a gente fala aperreada, né? Mas tava muito, como é que eu posso dizer? Perturbada, não tava equilibrada, né? Um desequilíbrio muito grande, você vê, tanto é que ele chega e diz... Né? Não, porque eu não vou estar aqui, independente, né? Não, que eu vou partir. Quem que tem Deus no coração e diz que vai partir, gente? Não existe isso. Se você tem Deus na sua alma, jamais você vai falar uma coisa dessa, eu vou partir. Você não pode fazer isso, porque não existe. Quem acredita em Deus, quem tem Deus fielmente dentro do coração, sabe que não existe essa possibilidade de vou partir, vou deixar tudo pra lá. Não existe isso, não existe, tipo, como você vai partir? Você vai tirar sua própria vida? Você vai fazer isso? Né? Porque se você fizer isso, você não tá com Deus verdadeiramente. Entendeu? Porque quem tá com Deus verdadeiramente não pode, sabe que isso é inimpensável, isso
Isso é proibidíssimo. Não existe essa possibilidade de você tirar a sua própria vida. Não existe, entendeu? Só quem tem direito de tirar a própria vida de cada um é Deus, né? Então você via que ele não estava muito bem, né? Ele não estava muito bem, ele estava bastante baqueado mesmo, né? Você via que pelo cansaço dele, o choro de cansaço, como se ele tivesse perdido e tudo mais, né? Mas tem outra coisa aqui, e isso é resumindo. Então eu acredito, para resumir tudo isso, né? Essa etapa aqui do vídeo, eu acredito que ele realmente, né, ceifou sua própria vida e ele não estava perturbado, ele não estava bem, né? Então é isso que eu digo pra você. Por isso que eu digo pra você o seguinte: não se junte com negatividade, não fale sobre negatividade, não vão para perto de negatividade. Busque conectar apenas com Deus, estar apenas com Deus, estar com luz na sua alma, luz no seu espírito, buscar isso. Quando você tiver perturbação, senta, ora a Deus, medita, tira aquela perturbação da sua mente, busca se equilibrar, porque se você diz que você é realmente de Deus, você sabe que você não pode fazer negatividade com você mesmo, nem ficar proferindo, nem ficar falando sobre negatividade. Entendeu? Você tem que falar sobre luz, sobre coisas boas, né? E se você não tá bem, você vai lá para um cantinho, reza, ora, se restabelece e continua, porque essa é a vida terrena. Então, deixa eu ver outra coisa. Outra coisa foi a questão do Caio Fábio, né? O pastor Caio Fábio, né? Que, não, que ele estava assim, perturbado, foi por causa das coisas que o Caio Fábio falou. O Caio Fábio criticou ele, né? E disse que as críticas, né, que foram vindas do Caio Fábio, o Daniel realmente ficou muito mal com as críticas dele, né? Mas eu vi o que o Caio Fábio falou e ele disse, né? Eu vi ele dizendo que, na época, quando o Daniel estava passando por todas as situações negativas lá com a família dele, né? O Caio Fábio, muitas vezes, deu muitos conselhos para ele, né? Pro Daniel, e o Daniel não seguia nada do que ele falava, né? Aí disse que um dia ele até ficou bravo e falou assim, eu não vou nem mais me meter, não vou nem mais responder, vou ficar na minha. Porque se eu tô lá, eu tô falando, eu tô dando um amparo, tô dando os conselhos, tô fazendo as coisas, ele não faz nada, entendeu por quê, né? Então disse que ele ficou meio chateado com o Caio Fábio e disse que, né, isso tudo começou porque estavam a questão, né, era a questão do Vic Vanilla, né, que é amigo do Mastral agora, mas antes não era, ele criticava muito o Mastral, né, e eles tinham aquela briguinha na internet, aquela briguinha boba na internet, entendeu, um com o outro, né, e ele fala, eu vi que vem pedir desculpas pra ele, tudo bem, perdão e tudo mais, e tudo fica tranquilo, né, aí ele diz, não, com você não tem importância, entendeu, não, era só besteira mesmo e tudo, eles que o que mais pesou pra ele, né, o Daniel falava que o que mais pesava pra ele era o que o próprio Caio Fábio falou pra ele, entendeu? Então era isso, ele guardava isso. Mas eu não acho, tá, gente? Olhando tudo isso, mesmo assim eu não acho que tenha esse peso, que o Caio Fábio tenha esse peso. Só ele deu esse peso porque ele quis dar, o Daniel quis dar um peso, né? Mas eu não acredito que, sabe, tenha sido, que ele não aguentava mais, até porque o Caio falou aquelas coisas pra ele, aí ficou pesado na mente dele, aí ele começou a ficar, sabe, perturbado. Eu não acho, eu acho que isso aí foi um peso que o próprio Daniel colocou em cima das palavras do Caio Fábio, mas eu não acho não, tá? Apesar de que eu não sou fã do Caio Fábio, tá, gente? Não sou fã, entendeu, do pastor Caio Fábio não, tá? Mas isso daqui também era uma coisa que eu queria comentar com vocês, né? E outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui a respeito de tudo isso, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei chocada, entendeu? Chocada. Quando na semana que o próprio Daniel Mastral, né, faleceu, entendeu? Na própria semana veio uma vidente dizer que encontrou com ele, que ele disse que tá super bem, com o coração leve e tudo mais. Gente, eu fico tão chocada com isso, eu fico tão chocada. Eu falo pra vocês o seguinte, né? Eu fico muito chocada, né? Eu fico chocada, eu fico indignada, entendeu? Aí diz que essa vidente diz que encontrou com o Daniel Mastral. Poxa vida! Isso é o mínimo de estudo da espiritualidade. Você tem que ter estudo da espiritualidade. Não é só chegar e ficar falando essas coisas, entendeu? Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele morreu, entendeu? Com o quê? Com um projeto na cabeça. Entendeu? Esse projeto, quando ele adentra na cabeça do rapaz, o que acontece? Ele danifica o perispírito. Precisa ser estudado, entendeu? Esses videntes por aí têm que estudar o que é perispírito, o que são os corpos astrais, o que são... Meu, essas pessoas, elas precisam estudar.
Não é só chegar e ficar falando um monte de abobrinha, entendeu? Precisa estudar, você precisa saber como é que acontece tudo isso. Poxa, o homem levou um tiro na cabeça, gente, minha filha, pelo amor de Deus, entendeu? Se ele levou um projétil na cabeça, o que que acontece? O perispírito é danificado. Esse espírito, quando ele sai do corpo físico, ele vai diretamente para um hospital. Entendeu? Ele fica no hospital se regenerando, regenerando aquele local que foi danificado na cabeça dele. Entendeu? Regenerando, dando mesmo toda uma assistência para que ele se mantenha calmo e tranquilo. Entendeu? Ali ele vai dormir alguns dias, entendeu? Para poder regenerar aquilo que foi danificado no perispírito dele através do ferimento na cabeça. Então, são várias coisas que acontecem. Aí a pessoa chega na semana, entendeu? Na semana que o cara morreu. Mas não deu nem um tempinho do cara pelo menos dormir um pouco. Entendeu? Regenerar o perispírito. Não deu tempo de nada. Entendeu? Ele já apareceu pra ela, dizendo que tava super bem. Como se isso fosse uma coisa super... Minha amiga, é o seguinte. Uma pessoa que tira a sua própria vida, ela não tá bem. Entenda isso, não tá bem. Tá. Ah, mas é porque ele se livrou. Não, não existe isso, entendeu? De você tirar sua própria vida e você estar tranquilo no jardim. Não existe uma coisa dessa, entendeu? Não que tenha aquela imagem, como muitas pessoas têm, né? De que não morreu, como a pessoa tirou a própria vida, vai ficar ardendo no inferno, lá no mármore, né? Vai ficar lá, né? Não, eu não tô nem falando isso, entendeu? Porque ele era uma pessoa boa, escolhia falar sobre negatividade muito, mas tudo bem. Mas era uma pessoa boa, que tava buscando o Deus, né? Era uma pessoa que fez aquilo. Eu acredito, né, que ele não tenha feito isso e tenha ido para um lugar todo terrível. Isso sim, isso eu não vou dizer nada sobre isso, tá? Mas o mínimo tinha que ser, entendeu? O mínimo é o quê? Uma pessoa que faz isso, leva danifica a cabeça com ferimento, né? A pessoa sai do corpo físico, naturalmente você tem que, entendeu? Organizar o seu mental. Entendeu? Ali vai ser trabalhado o quê? A reconstrução do perispírito. Ali vai ser reconstruído o quê? O perispírito. Entendeu? O nosso corpo espiritual que foi danificado através do ferimento na cabeça. Então, quer dizer, o rapaz vai dormir um tempo, vai se regenerar, muitas coisas vão acontecer. Entendeu? E outra, e se não fosse assim ainda, ele poderia estar desse jeito, todo capenga, num lugar obscuro, onde depois ele vai ser, como é que eu posso dizer? Ele vai lá ser salvo, né? Salvo, que eu digo assim, vai ser recolhido para um hospital em tratamento. Mas não existe uma pessoa que de tudo que aconteceu, das formas como aconteceram as coisas, não existe acontecer tudo isso como aconteceu e a pessoa simplesmente apareceu na frente da vidente, tudo maravilhosa, dizendo que o coração tá leve, que eu tô muito mais feliz, que eu estou bem, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Vai estudar um pouco de perispírito, vai estudar um pouco de corpos espirituais, vai estudar um pouco sobre espiritualidade, entendeu? Porque, gente, é por isso que no passado a própria Bíblia e todo mundo falava, né? Cuidado com essas coisas de adivinhação ou de, né, até mediunidade, porque é mediunidade, né? Você tem que ter cuidado, porque as próprias trevas, elas se transmutam naquilo que você deseja, entendeu? Então, às vezes você acha que tá vendo a pessoa porque você queria muito ver, então aí o vidente vai lá e vê, e na verdade aquilo ali é uma pessoa totalmente, entendeu? Um ser totalmente transmutado na pessoa para poder você achar que é aquela pessoa, mas depois aquela pessoa sai fora e não é, entendeu? Não tem nada a ver com aquilo. Por isso que eu digo, tudo isso, né? Por isso que Deus fala. O meu povo padece pela falta de conhecimento, entendeu? As pessoas precisam se conhecer para não serem enganadas, entendeu? Nem aqui na terra, nem nas trevas, nem pelos próprios seres que ficam por aí vagando, entendeu? E que, é porque isso, né? A vidente queria tanto ver, porque gostava da pessoa e tudo mais, que acaba olhando e vendo, e conversando, e acha que é a pessoa mesmo, entendeu? Mas não tem nada a ver, você se liga, você se ligou? Entendeu? Que o homem levou um projétil na cabeça. Entendeu? Tem todo um perispírito para ser organizado.
entendeu? Tem um monte de coisa pra fazer, ele não vai vir agora, entendeu? Pra Terra, pra poder estar aparecendo pra vidente dizendo que tá maravilhoso. Se liga, né? Pelo amor de Deus, vamos estudar um pouco. Vamos estudar um pouco, porque, sinceramente, tudo isso, gente, me enoja. Eu tenho nojo. Olha que eu respeito a mediunidade das pessoas, porque eu conheço, sei que a mediunidade, ela existe. Ela tá aí, ela é forte, a gente sabe disso. Mas tem que ter responsabilidade pra estar fazendo esse tipo de coisa, né? Pra chegar na internet e querer lacrar, entendeu? Dizendo que não, eu vi, ele disse que tá super bem. Que... Ah, por favor, né? Por favor. Vamos menos. Vamos ser humildes, entendeu? Estudar sobre espiritualidade. Aí depois você chega pra dar suas opiniões, pra fazer suas adivinhações, né? Sinceramente, eu fiquei muito chocada também com isso, né? De vidente tá dizendo que viu ele. Você entendeu? Pelo menos teve vidente que disse assim, não, gente, eu prefiro não falar sobre esse assunto agora, vamos deixar passar o tempo. Pelo menos teve gente que foi vidente sensato, né? Aí você chega e vê uma vidente, não, eu vi, ele apareceu, ele tá muito bem, não sei o que. Ah, por favor, né? Se liga, né? E isso daí incentiva ainda as pessoas a tirarem suas próprias vidas. Por quê? Porque acha que depois vai ficar super bem tranquilo. E não é. Não é. Tem toda uma carga que você leva justamente porque você fez uma coisa que você não devia, entendeu? Então não é simples assim, né? Tem um monte de outras questões, né? Então, por favor, é demais, né? Mas era isso que eu queria comentar a partir de tudo que aconteceu com o Daniel, tá? Eu queria dar mais esse vídeo de arremate aqui, mas eu achei super importante a gente falar aqui sobre essas questões que foram bastante importantes, né? E eu acho que ele merecia, sim, é o que eu digo pra vocês. Ele veio, errando ou acertando, ele criou um legado que ele queria deixar para as pessoas, era o desejo dele, né? Então eu acho que ele deveria sim, os vídeos, as fotos, tudo dele deveria estar na internet, a esposa não deveria ter tirado coisíssima nenhuma, ele tem direito, não foi ele que tirou, então ela também não tem direito de tirar, entendeu? Deixa lá, entendeu? Pros fãs, pras pessoas, sabe? Eu sinceramente acho que ela deveria repensar isso, tá? Porque isso não tá legal, tá? Eu tenho certeza que ele não gostaria disso. Mas é isso, tá, gente? Coloca aqui embaixo o que é que você acha de tudo isso. Coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber sua opinião, tá? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta o sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!